A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 17. Murmuração pela falta de água. Versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizestes subir do Egito, para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Versículo 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Versículo 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Os amalequitas atacam os israelitas. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 9. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro,
Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Versículo 13. E assim Josué derrotou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória, num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. Versículo 16. E disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração.